Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lívia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Fiverr. Bem, é muito importante que vocês acessem o AVA, já que esse vídeo é apenas um complemento a todos os materiais que vêm sendo postados. O assunto de hoje é arranjos simples. E um arranjo nada mais é do que uma sequência com determinados números de elementos. Ou seja, se é uma sequência, é um agrupamento em que a ordem importa. Por exemplo, se a gente tem uma fila que tem um homem e duas mulheres, o homem está na primeira posição e as duas mulheres na segunda e na terceira. Então ele vai ser o primeiro a ser atendido, certo? Só que se ele tivesse chegado por último, ele ia ser o último a ser atendido. Então a ordem ele importa. Se no primeiro caso demoraria uns 2 minutos para ele ser atendido, no último vai demorar uns 7, 8 para ele ser atendido. Então, outro exemplo que a gente tem são utilizando conjuntos, por exemplo. A gente tem o conjunto B, que tem os elementos 0, 1, 2 e 3. E aí eu fiz todos os agrupamentos desses 4 elementos tomados 3 a 3, ou seja, agrupados de 3 em 3. E aqui eu tive um total de 24 possibilidades. Lembrando que o arranjo 0, 1 e 2 é diferente do arranjo 2, 1 e 0, já que a ordem é diferente. Ok? Bem, então a gente tem aqui que o arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3 é igual a 24. E a gente poderia ter feito esse cálculo pelo princípio fundamental da contagem, que aí eu não teria que escrever todos os arranjos aqui. E pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 4 opções na primeira posição, 3 opções na segunda e 2 na terceira. Isso também dá um total de 24. E aí a gente tem a opção de, digamos que, manipular essa conta. Eu falo manipular porque o resultado vai continuar o mesmo. A gente só vai alterar a forma que vai estar sendo vista. Ou seja, se a gente multiplicar pelo fatorial da quantidade de elementos que ainda restam. Bem, se tinham 4 elementos e eu usei 3, sobra um elemento. Então, vamos multiplicar o numerador e o numerador por um fatorial. Então, a gente vai ter aqui 4 vezes 3 vezes 1 fatorial sobre 1 fatorial. Isso é a mesma coisa, quer dizer, como a gente viu no vídeo de fatoriais, que é igual a 4 fatorial sobre 1 fatorial. E tendo isso em mente, a gente consegue chegar à fórmula dos arranjos, em que N é o total de elementos que a gente tem e P é o total de elementos que vai ter em cada arranjo. Então aqui a gente tem o arranjo de elementos tomados P a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Nesse caso aqui, o N é 4 e o P é 3. Então a gente tem 4 fatorial sobre 4 menos 3 dá 1. Então sobre 1 fatorial. Então a gente chega ao mesmo resultado. Outro exemplo seria se a gente tivesse um conjunto com 10 elementos. E aí a gente quer arranjá-los em 3 elementos, por exemplo. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente faria. Tem 10 opções para o primeiro, 9 opções para a segunda possibilidade e 8 opções para a terceira posição. Então, a gente tem um total de 120 arranjos. E aí, utilizando a fórmula do arranjo, o N vai ser 10, que é o total que a gente tem, e o P vai ser 3, que é a quantidade de elementos que tem em cada arranjo. Então, utilizando a fórmula, a gente vai ter o arranjo de 10 elementos tomados 3 a 3 é igual a 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que a gente sabe que é 7 fatorial. E aí, para simplificar isso, a gente faz 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. E a gente vai dividir 7 fatorial por 7 fatorial, que dá 1. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, que é igual a 720. Ok? Bem, então com isso dá para perceber que nos exercícios que a gente vai fazer sobre arranjo, muitas das vezes a gente vai poder fazer com o princípio fundamental da contagem, ao invés de utilizar a fórmula. Então, não fiquem presos somente às fórmulas, ok? Bem, lembrando que ninguém é grande demais que não possa aprender, nem pequeno demais que não possa ensinar. Muito obrigada!